Eu entendo que, se deixou claro para nível médio que será dissertativo... Não, Vivi, não. Não segue esse raciocínio não, meu bem. Dá não, viu? Não siga esse raciocínio não, que ele não funciona sempre não, viu? Não é muito boa ideia não, esse raciocínio, tá certo? Não compensa, vamos dizer assim. E teve alguém que me fez uma pergunta aqui. Gente, não lembrar uma lei. Já explicou, a Lívia já explicou, beleza. Pelo que li, não especifica. Pois é, gente, não especifica. Eu não sei de onde que vocês ouviram essa ideia de que seria dissertativo expositivo, por exemplo. Não sei de onde que vocês... De onde que vocês tiraram isso? Pergunta genuína, tá? De onde que vocês tiraram isso? Eu tô realmente me questionando. Eu vou prosseguindo. Mandei o print do e-mail para o suporte. Tá bom. Beleza. Tá bom. Jonathan, tu tá aqui, meu amigo? Tu tá aqui me dando apoio? Se você tiver acesso ao suporte, cara, manda para mim no WhatsApp esse e-mail que eles estão falando, porque eu não encontro essa informação no edital. Eu realmente não encontro essa informação no edital. E aí eu queria ver isso que o pessoal tá falando aqui. Eu acho importante. Por favor, meu amigo. Vamos lá. Pessoal, vou prosseguir. E aí, quando a informação chegar aqui, eu falo para vocês, tá? Quando eu ver aqui a informação, eu falo para vocês, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui. Jobson, quais são os princípios do SUS, tá? Quais que são os princípios do SUS? Universalidade, equidade, integralidade e controle social, beleza? Então, esses princípios, pessoal, lembrem-se desses princípios porque eles podem ser utilizados por vocês como repertório, tá? Os princípios, eles são de extrema importância. Jobs, onde que eu posso usar o SUS? Como é ou onde é que eu posso usar o SUS? Eixo 2, saúde, beleza? Eixo 2. Basicamente é isso, tá? Você vai poder usar o SUS obrigatoriamente dentro do eixo 2, beleza? É importante saber disso, é importante prestar atenção nisso, tá? Porque não cabe para os outros eixos. Desses temas, algum tema geraria dúvida em vocês? Desses temas, algum geraria dúvida em vocês? Por favor, falem comigo. Pode falar mais sobre saúde digital? Tecnologia em saúde. Tá. Tecnologia em saúde e saúde digital são coisas diferentes, tá? A gente precisa entender isso. São perspectivas diferentes, beleza? Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Quando eu falo de saúde digital, eu estou falando da aplicação de tecnologias de informação e comunicação, das TICs, beleza? Jobson, tecnologia em saúde é a mesma coisa que o uso das TICs? Negativo, tá? Não confundir, porque esses dois elementos eles não são sinônimos. Na maioria dos contextos de uma prova discursiva, esses elementos não podem ser colocados como sinônimos. Porque quando eu falo de tecnologia em saúde, não necessariamente é a aplicação das TICs. Às vezes pode ser a modernização de um processo, às vezes pode ser a modernização de uma legislação ligada ao uso das TICs, e aí a gente diz que isso é tecnologia em saúde, beleza? Mas quando eu falo de saúde digital, aí eu estou falando de fato do uso das TICs. Professor, me dá um exemplo de elemento de saúde digital. Vocês sabem o que é a internet das coisas, pessoal? Vocês já ouviram esse termo aqui?
IoT, Internet of Things. Já viram esse termo? Vocês conhecem esse termozinho aqui que eu coloquei? É bom estudar sobre isso, tá? Quando vocês tiverem um tempinho, estudem sobre isso aqui. Por quê? Porque a internet das coisas, ou Internet of Things, é um conceito bacana que está ligado à saúde digital. Professor, como assim? Que negócio é esse e como que isso está ligado à saúde digital? Alguém aqui usa Apple Watch ou Samsung Watch? Pronto. Quem usa Apple Watch ou quem usa Samsung Watch tem aí métricas ligadas à saúde, né? Batimentos cardíacos, se você tiver uma arritmia, o relógio te avisa, se o seu sono estiver ruim, o relógio te avisa. Então, eu tenho isso, a internet das coisas ligadas a monitoramento da minha saúde. Quem estava com dúvidas sobre saúde digital, deu para entender? Melhorou dessa maneira? Tem outros exemplos, né? Tem outras situações que eu poderia levantar, mas o uso de smartwatches. Hoje você tem, em hospitais de ponta, você tem o uso de IAs. Você tem imagina, Emily, disponha, meu bem. Você tem o uso de IAs hoje em hospitais. Prof, como que a gente usa essas IAs nos hospitais? Para ajudar o médico na execução de um diagnóstico, por exemplo. Tranquilo? Beleza. Deixa eu só ver aqui o que a Daiane colocou. Conforme o edital, para os cargos de nível superior, a prova discursiva será composta de 2 questões abertas, conforme descrito no item 8.24, não sendo formato dissertativo argumentativo. Gente, eu posso abrir um parêntese rápido aqui na aula, 10 minutos, no máximo 10 minutos, sobre essa questão de gênero, de gênero textual? Posso abrir um parêntese aqui? Se vocês me permitirem, eu quero abrir esse parêntese aqui, por favor, porque eu acho importante abrir esse parêntese, tá? Obrigado. Vamos lá. Pessoal, uma questão aberta, ela pode ser dissertativa. A gente precisa entender que dissertativa é aquela situação em que eu preciso expor, colocar um ponto de vista. O que separa o texto dissertativo argumentativo do texto dissertativo expositivo, como muita gente levanta, é basicamente que no texto dissertativo argumentativo eu vou ter ali uma proposta de intervenção, beleza? Eu vou ter uma proposta de intervenção quando eu falo de texto dissertativo argumentativo. Jobson, eu preciso lembrar disso? Eu recomendo. Eu realmente recomendo fortemente que você lembre disso, tá? E aí, o que eu queria que ficasse claro para vocês é que em nenhum momento a banca excluiu, tá? Em nenhum momento a banca excluiu aí o texto dissertativo. Questão aberta, pessoal, questão aberta, ela vai acontecer para vocês da seguinte maneira. Vamos lá, tá? E aí vocês podem acreditar em mim ou não, mas eu prefiro que vocês acreditem, tá? Por favor. Eu vou ter um determinado conhecimento específico, eu vou ter uma determinada temática que vai estar dentro de um eixo. Eu falei para vocês os 5 eixos quando eu comecei essa aula. Eu não sei se vocês se recordam. Eu levantei para vocês quais eram os eixos que seriam cobrados de vocês, né? Lembra? Bem aqui. Então, o que eu vou ter na minha prova? Eu vou ter uma situação na qual eu vou ter que discutir uma problemática, uma determinada situação ligada a um desses eixos. É isso. Conseguiram entender? Pegaram a ideia?
Deu para vocês entenderem? É isso. Então, tipo assim, vai ser dissertativo argumentativo, vai ser dissertativo expositivo, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Pessoal, a maior preocupação de vocês precisa ser em conseguir estabelecer relação entre as ideias, entendeu? Então, se for uma questão aberta, ela vai dizer caracterize tal coisa, explicite tal coisa, aponte tal coisa, apresente tal coisa. Ela vai te dar um comando direto para você obedecer, tá? Ela sempre vai te dar um comando direto para você obedecer. Então, foca no que a questão está te pedindo. Foca no comando que for dado. Entendeu? E aí, o que eu acho? E aí é um achismo, tá? Eu posso morder minha língua, mas também pode ser que no domingo, quando vocês saírem da prova, vocês cheguem lá no meu Instagram, ô prof, foi do jeito que você falou, prof? O que eu acho que vai acontecer? Produza um texto dissertativo. Nesse texto, aborde isso, isso e isso, sobre isso. E também, referente a isso, aborde isso, isso e isso. É isso que eu acredito que ela vai fazer, tá? Porque isso não deixa de ser uma pergunta aberta. Eu digo para você, disser, candidato, disserte sobre isso aqui, mas eu quero que você disserte sobre isso dessa maneira. Isso, mas você vai fazer um texto corrido, em prosa. Não vai separar em tópicos. Vai fazer um texto dissertativo em prosa e não em tópicos. Beleza? Para mim, é isso que vai acontecer, pessoal. Tá? Não sei se eu vejo outra possibilidade, não, tá? Eu acredito muito nisso. Tranquilo? Vamos prosseguir, tá? Tá aqui um exemplo de como eu posso usar o SUS, tá? Lembrando, quando eu for usar esse tipo de... e nesse caso podemos dar solução, prof. Wedja, meu amor, você só vai trazer uma solução se a banca, no comando, te exigir uma solução, tá? Se no comando a banca não te exigir uma solução, tu não traz uma solução. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Belezura? Não faz. Eu gosto muito de dizer, pessoal, que a gente não deve fazer nada que não nos mandam. Se não mandaram, é porque não querem que a gente faça. Então não vamos fazer, não. Beleza, tranquilo. Precisa vir entre aspas? Não. A gente coloca, foi colocado aqui entre aspas no material, meus amores, para vocês verem que é uma citação, tá? É uma citação porque o que seria uma citação aqui? Isso aqui seria um trecho de um texto, beleza? É como se a gente tivesse pegado daqui de dentro do texto e trazido para o material para vocês poderem aqui ter uma ideia, ter uma noção. Beleza? Tudo bem? Tranquilinho? Telemedicina é considerada tecnologia em saúde? Não, telemedicina é considerada saúde digital, tá? Telemedicina, gestão de dado e prontuário, uso de IA, internet das coisas, aplicativos que estão ligados à saúde, tudo isso é elemento de saúde digital. Beleza? Cíntia Botelho, outra dúvida. Quando pedirem obstáculos e soluções, por exemplo, da participação social do SUS, pode só citar ou precisa explicar cada uma? Porque às vezes não cabe. De nada, imagina. Porque às vezes não cabe, como os princípios do SUS. Se citar e também não explicar cada um, não cabe. Eita, meu Deus, é muita coisa, Cíntia. O que você vai fazer? Você tem um conselho, tá? Você não é obrigado a seguir, mas um conselho. Você tem 4 princípios. Por que você não se atém a um só? Você não é obrigado a falar dos 4, não. Você pode se ater a um dos princípios e aprofundá-lo, entendeu? Não exige, professor, eu sou obrigado a falar dos 4 e tá negativo, viu? Pode falar de um só, meu amor, não tem problema não, tá certo? Era essa a sua dúvida, eu consegui lhe responder, Cíntia. Beleza?
Não, Luiana, eu vou mandar o material, meu amor. Vocês vão receber o material, tá? Vocês vão ter acesso ao material bonitinho. Viu? Posso prosseguir aqui, gente? Tudo entendido? Tudo bem? Posso ir? Professora, é obrigatório colocar o nome das... Falamos sobre isso daqui para o final. Vamos lá, vamos prosseguir. O Sistema Único de Assistência Social. Vocês sabem falar disso muito melhor do que eu. Aqui já é um ponto que eu não tenho domínio técnico para explicar para vocês, tá? Mas o que eu quero? Eu quero que vocês... Peraí. Prof, fala um pouquinho sobre o uso de siglas, por favor. Ó, vai usar sigla? Faz do jeito que está aqui, ó. Sistema Único de Assistência Social. Prof, se eu fosse usar de novo, como que eu ia fazer? Se você fosse na primeira ocorrência, você usa desse jeito. Da segunda em diante, você coloca somente a sigla. Se você usar mais de uma vez, na primeira, por extenso, e a sigla, na segunda em diante, você coloca somente a sigla. Tranquilo? Beleza. Professor, é válido colocar a lei número 80? Pode colocar, lei 8080/90. CF 88 também pode. Só que a primeira vez tem que ser por extenso, tá? Se você for usar a Constituição, a primeira tem que ser por extenso. Então você tem que colocar Constituição Federal de 1988. Tá bom? Ok? Vamos lá, gente, vamos prosseguir. Meu Deus, já são 4 horas. Mas pedirem no plural obstáculos e soluções. Cito e explico cada um, isso. Eu vou falar sobre isso, Cíntia, quando eu chegar na parte de estrutura, tá? Como é que a gente pode usar o SUAS, pessoal? Para todas essas temáticas aqui, tá? Eu posso usar para BPC, eu posso usar para o CRAS, eu posso usar para proteção social, para as múltiplas violências, tá? Para vários tipos de violência, para crianças, idosos, mulheres, vulnerabilidade, pobreza, enfim. Assistência social é minúsculo? Não. Se tiver como área, não. Tá? Não. Beleza? Vamos lá, continuando. Jobson, onde que eu consigo usar? No eixo 3. O Sistema Único de Assistência Social só cabe para o eixo 3. Beleza? Não cabe para outro eixo, não. Tranquilo? Jobson, como é que eu posso usar? Do mesmo jeito que eu usei os outros. E aí, perceba, de novo, aqui eu estou fazendo uma descrição do que é, né, ou de qual é a função do Sistema Único de Assistência Social. Tranquilo? Jobson, Política Nacional de Assistência Social. Como é que a gente pode explicar? Como é que a gente pode usar? De que maneira a gente consegue fazer esse uso? Importante, tá? Deixar claro que a PENAS, ela é uma política que rompe com aquele paradigma que vocês vão saber mais do que eu, né? Eu vejo esse paradigma pela literatura. Quando eu digo literatura, eu estou falando literatura no contexto que as pessoas mais conhecem, né? Nos livros. Então, vocês sabem mais do que isso, porque eu vejo esse assistencialismo como uma caridade muito presente na literatura em algumas obras, né? E aqui vocês vão saber delimitar isso melhor do que eu. Assistência social é direito. Assistência social não é uma bondade do governo, não é uma bondade do Estado como um todo, tá? É importante que a gente tenha isso em mente, beleza? Tudo bem? Esses temas, vocês teriam dificuldade para falar sobre eles, pessoal? Tem algum desses temas que geraria dificuldade? Não? Beleza, então vamos embora. A mesma coisa, ó, descrição, tá? Jobson, eu posso me basear, de fato, para construir em descrição, como descrição? Sim. Mais uma dúvida, escrevo suas ou suas? Maiúsculo, tá? Maiúsculo, sempre, sempre, sempre maiúsculo, porque é uma sigla. Se você escrever só com a primeira inicial, o Edja, se você escrever só com a primeira letra maiúscula, vai gerar ambiguidade para o teu corretor. E aí, muito provavelmente, ele vai te penalizar, entendeu? E a gente não quer isso, né? Vamos lá. Vamos aqui.
Cíntia, saúde do trabalhador. Poderia mencionar mais sobre atualidades, normas e leis atuais? Poderia. Poderia sim, tá? Li algumas... Peraí, pois foi explicado diferente. Não entendi, perdão. Ah, tá falando da sigla? Por que eu tô dando essa instrução, tá? Vamos lá. Gramaticalmente falando, eu posso ter isso aqui, beleza? Por quê? Porque desde 2009, no novo acordo ortográfico, a primeira letra pode ser maiúscula e as outras três podem ser minúsculas, certo? Mas eu não recomendo. Por quê? Porque essa palavra, ela também é um pronome possessivo. Então, eu posso ter algum tipo de ambiguidade. Então, por isso que eu recomendo letra maiúscula para todas as iniciais. Deu para entender? Por isso que eu faço essa recomendação. Gramaticalmente, a primeira está certa? Tá. A segunda está certa? Também tá. As duas estão certas, se eu pensar em gramática. Mas se eu pensar em texto, eu recomendo o uso da segunda forma e não da primeira. Não estou dizendo que a colega está errada, pelo amor de Deus. Até porque vocês tiveram aula com a Ana Paula, se eu não me engano. Vocês tiveram aula com a Ana Paula Colasso. E, gente, a Ana Paula é inspiração para mim. Então, assim, nunca que eu vou dizer que a Ana Paula está errada. Não tem um pelo perigo. Nem aqui, nem em outro multiverso. A outra prof diz que depois que passa de 4, se formar uma palavra, pode colocar tipo suas. Não, o que ela quis dizer foi isso aqui. Quando eu tenho, gente, essa situação, vou dar esse exemplo, Anvisa. Anvisa não é uma sigla, tá? Anvisa é uma outra coisa, que nós chamamos, meus amores, de acrônimo. Beleza? Por quê, professor? Porque eu não estou usando... Gente, sigla envolve apenas iniciais. Acrônimo envolve sílabas mais iniciais. Em Anvisa, eu tenho Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, por isso que é um acrônimo. Eu misturo iniciais e sílabas. Por isso que ela disse isso. Acrônimos, obrigatoriamente, têm apenas a primeira inicial maiúscula. O restante é minúsculo. OTAN é sigla. OTAN não é acrônimo. Porque OTAN, Cíntia, é Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então é sigla. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado, tá? O acrônimo, ele envolve iniciais e ele envolve iniciais e sílabas. Tranquilo? OTAN pode ser somente com a primeira letra minúscula? Pode, meu amor. Porque se aplica a isso daqui, ó. Pode sim. Mas vou dizer de novo, eu sempre ensino aos meus alunos, quando for facultativo, o que é facultativo? Eu posso, vamos de novo, eu posso escrever assim? Posso. Eu posso escrever assim? Posso. Mas eu vou fazer o quê? Inclusive nas minhas redações, eu uso a forma que está de verde. Eu gosto da forma que está de verde. Por quê? Porque eu evito problema. Eu realmente evito problema. Entendido? Eu acho melhor. Tá? Eu particularmente recomendo. De novo, a Ana Paula jamais ensinaria algo errado para vocês. Nunca. Eu só quis aqui fazer a diferença para vocês terem os termos técnicos ligados a cada um destes elementos. Beleza? Tudo bem? Entendido? Eu recomendo. De novo, é uma recomendação. Jobson, quero continuar fazendo uso somente da primeira letra maiúscula. Posso? Tranquilo. Mas você vai ver, por exemplo, quem trabalha aqui já em prefeitura sabe do que eu estou dizendo. Quando você olha para os documentos das prefeituras, as siglas vêm todas maiúsculas. Não vem uma minúscula, uma maiúscula e as outras minúsculas. Não vem. Vem tudo maiúsculo. Vem tudo maiúsculo, gente. Tranquilo? Tirei a dúvida de vocês. Posso prosseguir? Tem problema se eu prosseguir?
Vamos lá, vamos lá. OTAN tem que ser tudo maiúsculo, porque cada letra é uma inicial, Cíntia. Tranquilo, gente? Vamos lá. Obrigado pelo elogio, Rayane. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Loas. Jobson. Loas. O que eu preciso? Onde é que eu posso usar a Loas? Posso usar para falar de BPC. Posso usar para falar do CRAS, né? Gente, se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Centro de Referência de Assistência Social. Tô certo ou tô errado? É isso, né? Boa, obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Então, falou de CRAS, vai fundo. Tá? Pode falar da Lei Orgânica de Assistência Social. Dá para usar tranquilo. Proteção social e benefícios eventuais, eu também consigo. Beleza? De novo, professor, descrição. Eu recomendo que quando vocês forem usar essas descrições, usem essas descrições no parágrafo introdutório, tá? Façam uso dessas descrições no parágrafo introdutório. Não façam nos outros parágrafos, porque aí vocês podem eventualmente ter algum problema para fazer o aprofundamento desse uso dessas descrições. Tudo bem? Entendido? Por isso que eu recomendo para vocês seguirem esse caminho que eu estou mostrando, tá? É lógico, vocês não são obrigados, nem obrigadas. Aqui é, de fato, uma recomendação, beleza? Lei Orgânica da Saúde, a 8080. A introdução pode ser apenas a descrição? Depende do comando. Daiane, ótima pergunta. Essa foi uma das melhores perguntas da tarde. A introdução pode ser apenas descrição se o comando de prova... Deixa eu pegar aqui, gente. Mostrar um negócio aqui para vocês. Peraí, que eu tive uma ideia. Peraí. Tive aqui uma ideia. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Peraí. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Eu tinha um arquivo aqui. Eu não estou olhando o chat agora porque eu estou mexendo na tela, viu? Peraí só um minuto. Estou tentando encontrar um negócio aqui para mostrar para vocês. Que eu acho que pode ajudar vocês. Peraí um minuto. Peraí. Só um minuto. Droga. Gente, eu tenho tanta raiva quando eu procuro um negócio e eu não acho. Pera aí. Não vou achar, não. Pera aí. Não, se eu achar, eu mando para a Shellen e a Shellen pede para a equipe colocar na plataforma para vocês. Eu estava tentando aqui procurar um comando em que a banca ela diz apresente, discorra seguidos, tá? E aí, se o primeiro comando for apresente e eu começar com a descrição, não tem problema. Mas a introdução, ela não pode ser apenas a descrição. Entendeu, Daiane? A descrição ela pode ser o primeiro elemento, não tem problema de fazer isso, tá? Mas ela não pode ser o único, tranquilo? Ela não pode ser o único, beleza? Não entendi. Vamos lá. Imagina que a banca diz assim para ti, Wesley. Isso, Wesley. Isso. Ela pode ser o primeiro período.
Mas quando a banca diz para ti, apresente... Deixa eu ver. Espera aí. Imagina que a banca te diz assim, apresente as razões, ou apresente uma razão pela qual o plantão social pode viabilizar o acesso da população aos serviços sociais. Então, quando ela te diz isso, tu pode primeiro descrever o que é plantão social e depois discorrer, ou seja, discutir, se posicionar sobre o plantão social. Deu para entender agora, Edja? Melhorou dessa maneira? E perfeito, joia, maravilha. Vamos lá, gente, continuando. Lei orgânica. Jobson, posso só descrever o que é a lei orgânica? Pode, zero problemas. Desde que depois... Gente, é sempre pensar assim, o elemento descritivo, ele pode aparecer ali dentro da introdução, dentro dos desenvolvimentos, apesar de que eu não recomendo descrição nos desenvolvimentos, mas pode, tá? Pode sim. Beleza? Tranquilo? Apresentar a citação e os desafios na introdução. Pode, pode. Até porque você apresenta os desafios se cair dissertativo, tá? Você apresenta os desafios e depois aprofunda detalhadamente cada um deles nos desenvolvimentos. Beleza? Vamos lá. Participação social na saúde. Lei 8142 de 90. Jobson, pode? Pode. Deve, tá? Então, se o tema for ligado ao controle social, ligado à participação popular ou ligado à transparência, você pode sim usar a 8142 de 90, tá? Zero problemas. Beleza? Tudo bem? Entendido? Pegaram a ideia? Vocês vão perceber, meu povo, que sempre eu consigo iniciar com elemento descritivo, tá? Jobson, BPC. BPC, eu posso utilizar o BPC em algum tema? Posso. É sempre lembrar, né? Lembrar o que é BPC, o que significa a sigla, como é que ele funciona, para quem ele serve, beleza? E entender que o BPC é ali um elemento que vai funcionar, né? Vocês sabem mais do que eu, o BPC ele vai funcionar como uma política pública continuada, beleza? Tranquilo? Jobson, posso usar? Deve. Zero problemas. Tá certo? Gente, onde é que cabe o BPC? Principalmente em temas ligados à vulnerabilidade, desigualdade. Falou de vulnerabilidade, falou de desigualdade, falou de poder usar o BPC. Não há nenhum problema no uso do BPC nessas situações. Tranquilo? Pegaram a ideia? Joinha. De novo, descrição. Tá? Não tem nenhum problema em fazer a descrição. Deixa eu ver o que a Cíntia está falando. Normalmente eu faço uma introdução, desenvolvimento, primeira resposta, desenvolvimento 2, segunda resposta, conclusão, terceira resposta. Mas correlacionando tudo. Tá errado? Não. Não, porém, depende. Não, porém, depende. E aí, esse porém depende é que pega. Por quê? O que é o porém depende, Jobson? O que seria esse porém depende? O porém depende, Cíntia, seria o comando. Tudo depende do comando, até a maneira como você vai se comportar argumentativamente dentro do texto. Porque às vezes o comando ele vai te trazer dois elementos. Então não tem sentido se ele só te trouxer dois elementos. Por exemplo, você fazer 4 parágrafos e já no primeiro parágrafo tu ter uma primeira resposta. Tu tá me entendendo? Não tem sentido, não. A gente vai já conversar. Eu tô já chegando na parte da estrutura, na questão da estrutura, e daí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Estatuto da pessoa com deficiência, mesma coisa. Vocês também podem e devem utilizar. O estatuto vai caber perfeitamente para o eixo 3, tá? Para os outros 4 eixos, nem tanto.
tá? Mas para o eixo 3, com toda certeza. Ari Lima. Se eu citar uma lei específica e não trouxer a CF, que é a base legal, enfraquece o texto? Pergunta excelente também. Quando você usa uma determinada legislação, eu vou pegar o exemplo das legislações ligadas à educação, tá? E aí eu tenho domínio, pleno domínio. Vamos lá. Imagina que eu vou falar sobre garantia do direito constitucional à educação. Eu tenho algumas leis que envolvem esse direito constitucional à educação. A primeira delas é a 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Outra lei que também está ligada à educação é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Jobson, se eu citar o ECA e eu citar a LDB, mas não citar a Constituição, existe um enfraquecimento argumentativo? Não, nenhum, tá? O que enfraquece o teu texto, Ari? Em algum momento, você ter uma contradição. Você diz uma coisa nesse parágrafo, aí nesse outro, você ainda relaciona com este primeiro, só que quando eu olho para o teu terceiro parágrafo, tu contradisse o que tu falou no primeiro. Tu tá me entendendo? Aí isso, se você fizer, meu bem, aí você tem um enfraquecimento argumentativo ou, dependendo do nível de profundidade do argumento que tiver aqui contraditório, você tem o que a gente chama de truncamento sintático ou de contradição. Então, depende, tá? Mas sou obrigado a trazer a Constituição se eu falar de uma determinada lei? De maneira nenhuma, beleza? É importante deixar isso claro para você. É seguir, exatamente, Daiane, perfeito. É seguir, gente, a mesma linha de raciocínio. Começa num caminho argumentativo e, vai seguindo ele. Não muda, tá? Por favor, vai seguindo o mesmo caminho argumentativo, não muda, não. Beleza? Tranquilo? Professor, posso usar apenas a CF na introdução e deixar para colocar as demais leis nos parágrafos de desenvolvimento? Pode, não tem nenhum problema, tá? Zero problemas, beleza? Um ponto que eu queria levantar aqui para vocês. Eu tô vendo que você... De nada, Sara, imagina. Eu tô vendo que vocês gostam muito de usar a lei. Tô percebendo isso. Vou falar um negócio para vocês que se vocês disserem que eu falei, eu vou negar. Se alguém disser, mas tem gravação, eu vou dizer que é fake, é IA, tá? Vocês não podem dizer que eu disse isso. Eu vou ficar muito triste se isso vazar, tá bom? Evitem usar lei em todos os repertórios. Evitem. Então, prof, vou usar 3 repertórios. Um repertório na introdução, um repertório no primeiro desenvolvimento, um repertório no segundo desenvolvimento. Eu posso usar 3 leis? Pode, mas eu não recomendo. Beleza? Prof, por que você não recomenda? Porque os meus coleguinhas, e eu também sou assim, quando o candidato ele usa repertórios de uma mesma área, muitas vezes, o que a gente pensa? Que o candidato ele não tem domínio técnico para estabelecer outras relações. Prof, mas se eu... peraí. Prof, mas se eu quero usar só lei, pode ser que o corretor ele me tire ponto? Não quer dizer, tá? Não quer dizer, prof, usei lei nos 3 no concurso que eu fiz e eu não perdi ponto. Eu não estou dizendo que você vai perder ponto se usar os 3, tá? Mas assim, pessoal, eu vou falar por mim, tá? Eu fico assim, meu Deus, Jobson é com G ou é com J na hora da prova? Meu nome. E aí eu fico, eu vou lembrar de 4, 5, 10, hoje que eu dou aula para concurso, é lógico que eu lembro de muita coisa, porque a gente, querendo ou não, fica repetindo, e estudando sem parar. Mas se eu tenho uma outra prática,
Eu não vou, gente, lembrar de 3, 4, 5 leis, não. Vou nada. Tá doido? Lembro nada. Mas quem gosta, tudo bem. Não quer dizer que você vai perder ponto. Mas eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Por exemplo, a Maria Rosa colocou aí, dados oficiais. Maria, se tu perguntar a minha data de nascimento no dia de uma prova, eu vou ter que olhar para minha identidade. Porque número também é um negócio bastante difícil, gente, para lembrar quando você está na hora da prova. Então, o que eu recomendo? Livro, filme, música. Jobson, mas eu lembro da legislação porque eu gosto muito de legislação. Então seja feliz, tá? Seja feliz. Mas eu não recomendo. Por quê? O que a banca sempre, em todo concurso a banca vai lembrar, vai pensar a mesma coisa. Eu quero que o candidato demonstre domínio técnico. Domínio técnico não é só legislação. Se eu tenho domínio técnico, eu consigo pegar a legislação, associá-la, sei lá, me diz um autor muito famoso no serviço social, fora Schelling. Me diz uma pessoa famosa no serviço social. Pronto, vamos pegar a Elaine Bering. Yamamoto, pronto. Vamos pegar a Yamamoto, vamos pegar o Paulo Neto. Gente, que estranho, né? Vamos pegar a Yamamoto, vamos pegar o Paulo Neto. Que ambiguidade. Se eu tivesse no 8º ano aqui, já tinham rido da minha cara. Para com isso. Ó, falar para vocês. Então, o que a banca espera? Que eu consiga relacionar, por exemplo, a legislação com o pensamento da Yamamoto. Que eu consiga associar um filme ao pensamento do José Neto. Então, é isso que a banca espera. E é isso que está no edital de vocês. Domínio técnico. Beleza? Domínio técnico não é só lei. Tá? Eu falo muito isso para os professores, porque a galera tem o hábito de querer vomitar a lei dentro do texto. Gente, não. Tá? Novelas e séries. Olha, novelas e séries. Carrossel. Eu conseguiria, se eu fosse falar de alguns temas do serviço social, eu usaria Carrossel. Eu usaria o Cirilo. Ora não usaria. Eu usaria, entendeu? Domínio técnico, pessoal. E isso vocês precisam ter em mente. O domínio técnico, ele me permite associar o meu conhecimento acadêmico, associar a minha praxis à realidade. A FGV, ela quer isso, que você tenha o domínio técnico e consiga associar esse domínio ao que você pode se deparar na sua prática. É isso, entende? Então, mostrar que você consegue estabelecer uma relação, vamos pegar uma relação dos direitos, a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, a Lei 10.216. Eu não posso associar a Lei 10.216 ao da Lua, não. Eu não sei se vocês vão lembrar do da Lua. Quem tem mais de 30 aqui vai lembrar do da Lua, do Mulheres de Areia. Eu quero a Rutinha. Eu não vou poder associar a Lei 10.216 ao da Lua? É claro que eu vou. Então, num parágrafo eu vou usar a 10.216, no outro eu vou usar o da Lua. Por quê? Porque o da Lua, ele tem direitos e ele precisa ser protegido. Entendeu? Ele precisa ser protegido. Então, como colocaria o da Lua no trecho? Vamos lá. Vou verbalizar aqui um exemplo para ti, Luiana. Na novela, em Mulheres de Areia, vírgula, o personagem da Lua, vírgula, que sofre ou é acometido, e aí eu não lembro, gente, qual é o transtorno do da Lua, eu não me lembro. Mas aí quem lembrar o nome do transtorno, quem lembrar a nomenclatura, já está mostrando o domínio técnico. Eu já mostro o domínio técnico. Tá entendendo? Porque eu pego o personagem da novela e já ligo o transtorno dele a uma nomenclatura técnica. Estão conseguindo pegar a ideia? Tá conseguindo entender, Luiana? Então, o personagem da Lua, em Mulheres Apaixonadas, vírgula, o personagem da Lua, vírgula. Eu não sei se o termo é TEA, ele é TEA? É transtorno espectro autista, ele? Eu não lembro. Pronto. Então,
Não precisa falar de ano, tá? Não precisa citar ano, não. Em mulheres apaixonadas, tarará, tarará. Aí o que eu vou dizer? Assim, no parágrafo seguinte, ou no final lá no final do segundo parágrafo, enfim, o que eu faço? Eu relaciono a lei. A Lei 10.216/2001 vem ou surge, ou é criada, ou é promulgada para proteger o direito de pessoas como o da Lua, que precisam de uma proteção legal, etc, etc, etc. Entendeu? Gente, vocês têm que ver meus textos. Vocês têm que ver meus textos. Eu tiro nota alta nos textos, mas eu faço relações simples. Eu faço relações bem simples. Vamos lá, continuando. Peraí, prof, achei bacana esse formato que está explicando, mas nunca usei. Acha que dá tempo? Dá não. Fica para o próximo concurso, Rayane. Para esse agora não dá não. A prova de vocês é dia 7. Não dá não. Viu? Prof, num caso hipotético, se abordasse os recentes escândalos da Previdência, posso citar, por exemplo, fatos amplamente divulgados? Não, pode não. Segundo o G1, segundo a CNN, de acordo com a Deutsche Welle, de acordo com a Al Jazeera, enfim, traz o canal, porque a fonte em que essa informação é divulgada, ela precisa aparecer. Por quê? Porque se ela não aparecer, o avaliador vai dizer, Daiane, que você está inventando. Entendeu? O avaliador ele vai poder dizer que não bate, que isso aí não procede. Ok, Ju, tudo bem? Belezura? Vamos lá, gente. Pessoal, ONU, OMS, FAO, Unicef, enfim, organizações internacionais podem ser utilizadas. Devem, na verdade, ser utilizadas. Beleza? Aqui, eu vou poder usar a ONU. Moço. Eu vou poder usar a ONU de diversas formas, tá? Isso é um ponto que precisa ficar claro para vocês. Não tem uma única maneira, não existe uma única maneira, não existe uma única perspectiva de você utilizar a ONU, enfim, tá? Isso não existe. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte que todo mundo queria falar a tarde inteira. Pronto. Agora a gente entra na parte que todo mundo quis falar comigo a tarde inteira. Vamos falar sobre estrutura de texto. Vamos conversar um pouquinho. Eu tenho quanto tempo? Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu tenho 45 minutos. É até 5h15 a aula de vocês. Se eu não tô ficando doido. Pera aí, meu povo. Só um minuto. Espera aí. Eu abro o WhatsApp para ver a mensagem do Jonathan. Aí eu vejo mensagem da minha esposa. Amor, hoje está sendo a Black. Vamos olhar um fogão? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Sofrimento já veio o golpe da minha esposa. É até 5h15, gente. Vamos até 5h15 que eu tenho um fogão para comprar. Vamos embora. Eu vou comprar um fogão. Vamos aqui, vamos voltar. Certa ela. E nada, rapaz. O fogão daqui tá prestando, tá tudo bem. É porque ela quer que eu compre um fogão maior. E quem cozinha sou eu, não é nem ela, não. Porque ela trabalha mais fora de casa do que eu. Então quem cozinha sou eu. E eu nem queria outro fogão. Nem queria. Queria não. Vamos aqui. Gente, primeiro, 30 linhas, tá? É para fazer o galeto. Discursivo e dissertativo é a mesma coisa? Jasmine, meu amor, vamos lá. Jobson, discursivo e dissertativo. Tem diferença? Tem. Tá? A diferença é, discursivo é o modelo da prova. Tudo bem? Discursivo é o modelo da prova.
Então, tu tem ali uma prova discursiva. Dissertativo é o gênero da questão. Prof, como assim? Traduz. Não estou entendendo. Presta atenção. Tu vai resolver uma questão discursiva e para resolvê-la, tu vai usar um texto dissertativo. Melhorou, meu bem? Você conseguiu entender? Show? Maravilha. Então vamos aqui. Veja você. Você vai ter 30 linhas, tá? Ela naturalmente vai ser manuscrita, óbvio. Peraí. Prof, a banca geralmente coloca um texto inicial para abordar um assunto. Se dentro desse... Não copiem nada que tiver dentro dos textos motivadores. O que a Shadia falou agora é muito importante. Você não copia absolutamente nada dos textos motivadores. Qualquer coisa que você tira dos textos motivadores e coloca dentro do seu texto vai ser desconsiderada para efeito de correção. Prof, como que você fala um negócio desse para mim? A prova já é agora dia 7. Nunca copia. Beleza? Por quê? O texto motivador, ele tá ali para te fazer lembrar do que tu já sabe sobre o assunto. Então, você não vai, de maneira nenhuma, copiar algo que está ali dentro dele. Ok, Ju? Tudo bem? Vamos lá, gente. Peraí. O corretor tem acesso ao texto, prof. Não pode copiar nem a lei, que muitas vezes está no texto. Ô, Duda, falar para você, o corretor tem acesso ao texto, tá? Até porque, para a gente corrigir, a gente tem que ter acesso à prova, né? E aí um ponto importante. Se for uma lei, tu não tem como mudar a lei. Aí, ok. O corretor ele não vai poder te acusar de cópia, porque é lei, entendeu? Mas, sei lá, tem lá um pensamento do... tem lá um pensamento do Thomas Hobbes, do nada, tá? Do mais absoluto nada. Tem lá um pensamento do Thomas Hobbes e ele diz lá que o homem é o lobo do homem. Tu não pode copiar isso, entendeu? Tu não pode copiar lá que o homem é o lobo do homem, etc e tal. Gente, eu vou fingir que eu não tô lendo. Eu vou fingir demência, porque vocês falaram agora de outra aula, viu? Porque senão a Shellen vai me matar. Vou fingir demência. Então, não copia não, viu, Duda? Não vou nem ler, não. Para não ficar gravada a leitura que eu fiz, não. Que eu vou fazer, não. Vou pular os comentários aqui. Ó, até aqui vocês estão entendendo? Brincadeiras à parte, meus amores. Tá dando para pegar? Tá tudo bem? Beleza, vamos lá então. Aqui foi. Isso aqui é o que eu preciso bater com vocês. Gente, peraí. Se for 3 tópicos e um pedindo soluções, eu posso colocar somente... Vou falar disso agora, Cíntia. Vou falar disso exatamente agora, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Peraí, só um minuto. Só um minutinho, tá? Eu estou pegando um arquivo aqui que eu quero mostrar para vocês. Pronto. É essa fofinha mesmo que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu... Ô, moço. Cadê? Tá aqui. Ó, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Presta atenção. O modelo do comando... Ué, cadê? Ah, tá aqui. O modelo do comando, gente, o que está dentro do comando de prova vai influenciar a maneira como vocês vão estruturar o texto.
tá? Isso é a primeira coisa que eu preciso falar quando a gente conversa sobre estrutura. O modelo do comando vai influenciar a maneira como vocês vão organizar o texto. Tudo bem? Olha para esse comando aqui, tá? Em uma reunião pedagógica, os professores, motivados pela Lei 14.423/22 e pelos recorrentes discursos idadistas na escola, planejam atividades didáticas que abordem esse tema em seus planos. Com base na situação problema e na leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo argumentativo que, respeitando os direitos humanos, primeiro, olha o que eu falei dos tópicos, ó. São 3 tópicos aqui, tá? Discuta o idadismo como desafio social e educacional, aborde os efeitos das diferenças geracionais nas relações estabelecidas no contexto escolar, apresente ao menos uma proposta de atividade para combater o idadismo e promover a integração intergeracional. Ó, perceba que aqui a banca, ela me obrigou a fazer uma solução, tá? Então, Cíntia, aqui neste comando, eu sou obrigado a fazer uma solução. Perceba que essa solução é o ponto número 3. Se ela é o ponto número 3, ela vai aparecer onde? Ela vai aparecer na minha conclusão. Por quê? Eu vou primeiro apresentar os problemas. Perceba, ó, a banca usou o termo desafio e ela colocou desafio social, desafio educacional. Então ela já deixou claro que eu preciso de um parágrafo para falar do social, eu preciso de um parágrafo para falar do educacional. Tá dando para entender, gente, o raciocínio da leitura do comando? Tá fazendo sentido para vocês? Show, maravilha. Então vamos aqui. Prof, mas espera aí. E como é que ficaria, prof, para abordar este ponto número 2? Pessoal, este ponto número 2, ele seria discutido dentro do problema social e dentro do problema educacional. Então, aqui no meio, eu discutiria os efeitos. Então, poxa, eu tenho idadismo. O que é idadismo? O preconceito com idosos, o preconceito com pessoas mais velhas. Esse idadismo, ele é um problema, ele é um desafio, tanto social quanto educacional. E esse desafio, ele gera o quê? Efeitos. Efeitos são a mesma coisa que consequências. Então, este é o raciocínio. Tá bom? Eu pensei que sendo desafios seriam no mesmo parágrafo, porém em períodos diferentes. Não. Eu vou inclusive mostrar para vocês aqui. Olha como que eu fiz. Esse foi o texto que eu escrevi e tirei 9,75 de 10. Tá? Foi esse texto aqui. Perceba, aquele comando que eu mostrei para vocês é esse texto. Olha como é que eu introduzi. O escritor indígena Daniel Munduruku cita que um caçador aprende com um caçador mais experiente, o que reforça, na perspectiva das comunidades dos povos originários, o papel basilar que têm os mais velhos na perpetuação de uma sociedade. O que eu fiz? Contextualizei e encerrei o período. Seguindo um paradigma antitético em relação ao idoso, a sociedade brasileira maltrata, segrega e ostraciza os mais velhos. E isso causa severos danos ao convívio social e se mostra como um desafio educacional. Eu não falei do social e do educacional? O comando não me exigia isso? Então eu já mostrei. Eu usei o repertório para apresentar o assunto e, em seguida, o que eu fiz na minha tese? Na minha tese eu fiz o seguinte, eu mostrei, ei, cara, isso aqui é um problema social, mas isso também é um problema educacional. Eu reafirmei o que o tema trouxe. Pegaram a ideia? Eu literalmente reafirmei o que o tema trouxe. Foi isso que eu fiz. Gente, e no meu rascunho eu tinha feito uma coisa totalmente diferente. Acredita? Aí eu não gostei. Eu terminei de escrever meu rascunho e fiquei, nossa, que rascunho horroroso.
que texto ruim. E aí eu desisti. Mas eu vou ler para vocês também o meu rascunho, para vocês terem uma ideia, tá? Com a chegada dos jesuítas, em 1541, foi criada a primeira centelha do que seria o sistema educacional brasileiro. Naquele momento, ser mais velho era sinônimo de experiência, riqueza enciclopédica e cultural. Entretanto, mais de 470 anos após tal marco, ser mais velho virou um desafio social e também educacional para a sociedade tupiniquim. Este fator conflituoso exige da escola uma nova postura e um novo modo de educar. Aí eu não gostei disso, não. Aí eu deixei de lado. Vamos embora, gente. Pode ler o desenvolvimento? Posso. Mas antes de ler o desenvolvimento, e pessoal, eu preciso falar um negócio para vocês, tá? Sempre que eu uso algum texto meu nas aulas, a primeira coisa que eu peço é para que vocês não comparem o texto de vocês com o meu. Tudo bem? Eu sou professor de redação e de língua portuguesa. Eu tenho obrigação de saber escrever bem. É minha obrigação porque é minha função social, é o trabalho que eu exerço. Então, não comparem o texto de vocês com o meu, tá? Usem o meu texto como base, mas sem fazer comparações absurdas. Tranquilo? Vamos lá. Professor, o ideal seria 2 desenvolvimentos? Se, perceba, olha para o comando. Se o teu comando te permitir isso, por favor, tá? Se o teu comando, Marisa, te permitir isso, tranquilinho, tá bom? A UED já está dizendo, poderia também inserir na introdução palavras do item 2 e 3? Poderia. No meu caso, Edja, nessa prova, eu não poderia, porque o terceiro, meu amor, era uma conclusão. Ou, era uma solução, perdão. O terceiro era uma solução. E eu não posso dar uma solução se eu estou começando o texto, eu ainda não discuti, o texto não me trouxe desafios, então eu preciso primeiro mostrar esses desafios. Quando eu mostrei esses desafios, daí mostrados os desafios. Então, se eu mostrei todos, vamos agora resolvê-los. Melhorou, meu amor? Tranquilo? Show, show, show? Massa. Gente, alguma dúvida? Posso prosseguir? Posso voltar para o material? Eu vou para o material, venho para o meu texto. Vou para o material, venho para o meu texto. Tá? Eu vou sempre fazendo dessa maneira, tá? Aqui eu mostrei para vocês a introdução. Quando eu volto para o material, eu tenho a introdução. Prof, o que tem que ter na minha introdução? Primeiro, sua introdução, ela precisa ter pelo menos 2 períodos, beleza? Ô, prof, na sua tem 2 períodos? Tem 2 períodos, eu não sei se vocês viram. Minha introdução literalmente tem 2 períodos, tá? Jobson, esses períodos, eles podem ter quantas orações? Entre 2 e 3 orações. Tudo bem? Entendido até aqui, gente? Tranquilo? Mas na introdução, não tenho que colocar que vou precisar usar estratégias para a solução? Não. Porque essas estratégias, Shadia, elas vão aparecer ao longo do teu desenvolvimento, meu bem. Não vai ser na introdução. Porque se você faz isso, Shadia, se você já coloca essas estratégias na introdução, no início do texto, o avaliador ele vai dizer que você fez uma coisa chamada indução antecipada. Prof, nunca ouvi falar disso. O que é isso? Indução antecipada é quando você aponta já no período introdutório, no parágrafo introdutório, perdão, você aponta uma necessidade de resolução do problema e já aponta como esse problema eventualmente será resolvido. E isso não é o ideal, tá? Tirei tua dúvida, meu bem. Disponha. Vamos lá. Daiane, tem o número de linhas? Com toda certeza, meu bem. Vamos aqui. Prof, número de linhas. Vamos embora. Entre 5 e 7 linhas. Não, mentira. 5 e 7 não. Tô ficando louco. 5 e 6 linhas. 6 ou 7 linhas.
7 ou 8 linhas. Beleza? Agora, Jobson, é sempre dessa maneira? Não. Tem uma outra também que vocês podem utilizar. 5, 6, 7, 8, 5, 6. Tá? Então, Jobson, quanto que dá isso? Eu não estou entendendo. Você lembra que eu estou falando para você, não é de agora? Eu estou dizendo que aqui no meio do texto, no desenvolvimento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 parágrafos. Tudo bem até aí? Uhum. Eu vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, para cada um destes parágrafos, eu vou ter ou 6 e 7, ou 7 e 8 linhas. Como é que isso funciona? Veja você. Olha para cá, meu chuchuzinho. É. 5, 7, 7, 14. 14 com 5, 19. 19 com 5, 24. 6, 8 e 8, 16. 16 com 6, 22. Com 6, 28. Então eu tenho entre 24 e 28 linhas. Pegaram a ideia? Tudo bem para vocês? 12, 19, 24 aqui. 7, 7, 14 com 20, 28. Então eu vou fazer entre 24 e 28 linhas. Prof, mas eu tenho 30. Por que eu não vou usar as 30? Porque se você erra, imagina que você é uma pessoa que você não tem costume de escrever. E aí você erra. Ou então Usar acontece outro, isso tá na aqui, ó. geladeira. Eu sei. Imagina, olha essa conclusão. Olha o espaço que eu errei. Olha isso. Tá vendo? Então, se você não tem o hábito da escrita, escrever 30 linhas é algo perigoso. Escrever 30 linhas é algo perigoso. E aí, prof, cada parágrafo tem que ter quantos períodos? Entre 3 e 4 períodos. Sempre isso. Cada parágrafo vai ter entre 3 e 4 períodos. Exceto, como eu já mostrei para vocês, meus chuchuzinhos, o parágrafo introdutório, que ele vai ter 2 períodos com até 3 orações. Tá? Tranquilo. Não tinha pensado nisso. Sempre. Fazer 30 linhas é um perigo. Fazer 30 linhas é um perigo. Perigo, real, de verdade. Eu chamo essas 28 linhas, os meus alunos ficam assim, caramba, Jobson, isso é muito inteligente. Aí eu, obrigado. Porque eu chamo essa escrita de escrita pulmão. Por que eu chamo de escrita pulmão? Porque se eu errar, eu tenho 2 linhas para respirar, entendeu? Eu tenho 2 linhas para eu poder respirar. Pegaram a ideia? Jobson, é importante eu pensar dessa maneira? Sim, é importante. Olivia, eu vou de novo, se alguém puder fazer isso para mim, eu agradeço. O edital de vocês, ele prevê no mínimo 20 linhas, se eu não estou ficando louco. Se eu não estiver enganado, se eu não estiver ficando louco, o edital de vocês prevê... Não, o mínimo, se eu não me engano, ele prevê 20 linhas. Eu não estou lembrado. Mas fazer 24 linhas não vai te penalizar. Beleza, tranquilo. 3 ou 4 períodos em cada desenvolvimento. Isso. Ó, Cíntia, deixa eu te mostrar. Olha o meu primeiro desenvolvimento. Olha aqui, ó. Presta atenção. O primeiro período. Ô, droga. O primeiro período, olha só. Tá aqui o meu primeiro período. Vai até aqui, ó. Beleza? Aí começa, meu amor, o meu segundo período, que vai aqui onde está de azul. Tá percebendo? Aí começa o meu terceiro período, Cíntia, que é o que está de rosa. Olha o meu terceiro período. Vai até aqui. Aí começa, que eu vou marcar de verde, o meu quarto período. Entendeu?
Então, eu faço 4 períodos no desenvolvimento. E aí, quando você olha o meu período, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu escrevi muito. Era para eu ter usado 8. 8 linhas. Jobson, 8 linhas, mas tu falou para mim que eu podia usar 8 linhas? Ó, 7 ou 8 linhas. Gente, eu procuro, é um valor profissional meu. Eu procuro ensinar para o meu aluno aquilo que eu faço. Então, eu estou mostrando para vocês o meu texto para vocês terem a segurança de, pô, o cara está me ensinando uma coisa que ele próprio faz. Então, ele não está falando da boca para fora. Entenderam? Bota aí. Por isso que eu estou mostrando. Na sua redação, foram 4 parágrafos? Não, foram 3, não, foram 4. Porque, olha aqui, Branca, eu coloquei aqui, meu amor, que você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Entendeu? Então, por isso que são 4 parágrafos. Tá certo? Pegou a ideia, meu bem? Show, show, show. Beleza, então vamos embora. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá clareando as coisas para vocês? Pode responder na ordem de perguntas em texto corrido? Tô conversando, não? Depende do comando, tá? Depende. Essa tua pergunta também é muito importante, Cíntia, porque depende do comando, meu bem. Tudo isso vai depender do comando, tá? Então, sempre ter essa ideia, de que o comando é o elemento que vai direcionar a ordem do meu texto, é o elemento que vai direcionar a estratégia argumentativa que eu vou utilizar para construir o texto. Tá bom? Eu consegui te esclarecer, Cíntia, dessa maneira? Vamos lá. Mas não perde pontos se não for em ordem? Opa! Vamos lá. De novo, tudo depende do comando. Se o comando te der por exemplo, no comando que eu te mostrei aqui, da prova, eu tenho uma ordem. Desafio social e educacional. Aí eu preciso segui-la. Mas se no comando, sei lá, for genérico, discuta o idadismo como problemática na sociedade. Aí, se eu fosse falar problemática social e educacional, ou educacional e social, por isso que eu te disse que depende do comando, entendeu? Aqui ele colocou em ordem, então eu respeito a ordem que ele me deu. Se eu não respeitar, como a banca aqui me deu na ordem, se eu não respeitar a ordem, eu sou penalizado. Eu consegui tirar a tua dúvida agora, meu amor, desse jeito? Nessa, eu não poderia falar dos desafios. Opa, cuidado, veja. Você vai falar dos desafios, tá? Então, quando você for desenvolver, Cíntia, se fosse nesta prova, você usaria logo, meu amor, os desafios. Seria obrigatório. Tudo bem? Você não é nem que você não poderia, você precisaria. Você deveria falar dos desafios primeiro. Tá bom? Pegou a ideia? Prof, é obrigatório usar conector a cada período? Vamos voltar lá para o texto? Na sua conclusão, você respondeu o tópico 3. Não. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Olha para o meu primeiro desenvolvimento, que é esse que eu marquei aqui de colorido para mostrar os períodos para vocês. É preciso, inicialmente, olha o meu primeiro conector. Inicialmente é o meu primeiro conector. É preciso inicialmente entender que as diferenças geracionais sempre farão parte do espectro social, sejam elas comportamentais, linguísticas ou formativas. Com base em tal entendimento, mais um conector. Por quê? Porque esse entendimento é o que eu falei antes, tá?
Com base em tal entendimento, é que surge a postura de respeito ao idoso, que deveria ser amplamente difundida. Todavia, terceiro conector. Ao observar a postura da justiça brasileira, que só... Gente, eu perdi o meu 10 por isso aqui, ó. Que, vírgula, só em 2025, vírgula. Gente, que raiva que eu esqueci essas duas vírgulas. Eu podia estar 10 de 10. Enfim, é a vida. Que só em 2025 tornou possível uma escolha simples aos maiores de 70 anos. Nota-se que o isolamento social, o desamparo e outras mazelas são social e legalmente aceitas. Outro conectivo, mazelas. Tá? Assim, ao consentir com a retirada do direito de escolha, as instituições chancelam efeitos como abandono e os abusos por parte de filhos e perpetuam o desrespeito às diferenças etárias. Isso aqui é um problema o quê? Eu falei do quê? Eu falei do problema social. Beleza? Mas no seu caso você juntou a equidade com o primeiro, desafios, e não falou dos desafios antes. Mas eu... Opa! Ei, olha aqui, ó. Desafio educacional. Beleza? E dano ao convívio, Cíntia, também é um desafio. Então eu só usei um sinônimo aqui. Entendeu? Para evitar repetição. Professor, eu posso iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com em primeira análise? Faz isso não. Eu vou chorar. Pode não, viu, Sarinha? Por que eu não recomendo, meu amor? Porque se você faz isso, sério, de verdade, eu não recomendo. Porque quando você fala em primeira análise sobre o tema, o avaliador ele vai esperar que você vai fazer, por exemplo, uma segunda análise sobre o mesmo tópico. E você não vai fazer isso. Entendeu? Por quê? Primeira, segunda, terceira, quarta, você gera uma cadência, você gera uma sequenciação. Por quê? Você gera um ordenamento. E aí o avaliador espera que esse ordenamento vá continuar. Eu não recomendo. Inclusive, eu tiro ponto do aluno quando ele faz isso, tá? Ao invés de responder a primeira pergunta, responder... Não, isso aqui, tudo que eu disse é um problema social. Perceba que eu disse que a justiça, Cíntia, se envolve na escolha do idoso. Então é a justiça. Entendeu? Pô, peraí, a justiça se metendo na minha vida, o Estado se metendo na minha vida, porque eu tenho mais de 70 anos? Não, isso é um problema social. O Estado, ele não tem que se meter na vida privada do indivíduo. Entendeu? O que eu quis fazer aqui foi isso que eu quis dizer. Porque se a pessoa fosse mais nova, o Estado não faria isso. Ele não se meteria. Mas ele se mete porque é um idoso. Melhorou, meu amor, dessa maneira? Te esclareci, Cíntia? Mas o inicialmente pode? Pode, tá? Pode. Eu não gosto de começar já com o conector. Eu começo a oração, coloco o conector e aí continuo. Eu acho muito feio. Inicialmente, vírgula, é preciso, blá, blá, blá. Eu prefiro fazer assim. É preciso, vírgula, inicialmente, vírgula. Entendeu? Você correlacionou a primeira e a segunda pergunta ao invés de ser ordem. Não, meu amor, eu mantive a ordem. Olha, isso aqui que eu falei, vamos de novo, Cíntia, olha aqui, ó. Problema social, desafio social. Eu falei do desafio social primeiro. Eu mostrei que o Estado está se metendo e o Estado está validando uma série de violências. Entendeu? E aí o Estado valida isso e a violência social contra o idoso, o desafio social permanece. Entendeu? Aí o que eu vou fazer em seguida? Eu vou chegar aqui e vou falar do desafio educacional. E no meio desse desafio educacional, você vai perceber que eu relacionei, ó, efeitos
O que são efeitos, professor? Efeitos são consequências, tá? Efeitos são consequências. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar o desafio educacional agora e mostrar as consequências. Então, olha só, eu fiz isso no mesmo parágrafo. Além disso, este imbróglio, que imbróglio? O que é imbróglio? O edadismo, né? Afeta o já precário sistema educacional, à medida que afasta, por exemplo, os alunos idosos do ambiente escolar, tendo em vista que o mais velho crê que não será possível interagir ou acompanhar os mais novos. Ainda no contexto acadêmico, o desamparo governamental no que concerne à formação cria efeitos nocivos. Jobson, o que são efeitos nocivos? Efeitos nocivos são consequências. Cria efeitos nocivos como a comparação de produtividade acadêmica entre professores novos e veteranos que precisam produzir para a manutenção das notas dos cursos no CAPES. Logo, seja na escola, seja na faculdade, o idadismo aparece como um desafio. Então, olha só, desafio o quê? Educacional, que gera o quê como consequência? Uma comparação dentro do ambiente escolar, seja no ambiente da educação básica, seja no ambiente do ensino superior. Entenderam? Eu respondi as 3 perguntas, ou eu respondi aos 3 comandos em 2 parágrafos. Por quê? Porque no primeiro eu introduzi o assunto. Entenderam? Pode sim. Se o segundo, Shader, se o segundo parágrafo se a ideia do segundo desenvolvimento, perdão, se a ideia do segundo desenvolvimento for aditiva, você pode. Tá? Se a ideia do segundo desenvolvimento for uma ideia aditiva, não há nenhum problema. Tá bom? E aí, prof, ele pediu uma solução para o senhor. O senhor fez? Fiz. Olha só. Portanto, como forma de reduzir os impactos do etarismo, o que são impactos? Impactos são consequências. É preciso que o ambiente escolar, já que este é o seio da formação socioacadêmica do sujeito, seja repensado como ambiente de acolhimento e interação entre as gerações. Isso pode ser feito por meio da criação de células da experiência, um projeto que visaria a transposição do que foi vivenciado por idosos, que sejam exemplos de superação para os mais novos. Tal projeto reforçaria laços sociais, tal qual foi feito pelos indígenas citados por Munduruku. Quem é Munduruku? O cara que eu falei no começo do texto. Então eu ligo a minha conclusão ao início do meu texto. É isso que eu faço. Eu respondi tudo que a banca me pediu. Eu só esqueci das 2 vírgulas. Mas eu fiquei com 9,75 de 10 nessa discursiva. E mostrei o comando para vocês. Então percebam, é respeitar o comando. E eu usei lei aqui? Não. Eu usei repertório complexo? Não. Entendeu? Eu fui simples. Gente, bota na cabeça de vocês, discursiva não é rebuscamento, discursiva não é palavras difíceis, discursiva é simplicidade e você conseguir estabelecer as relações entre o seu conteúdo técnico, que você domina, porque é a sua praxis, e o mundo. É isso, tá? Cícera, obrigado. Prof, por outro lado, serve como adversativo? Serve sim, tá? Introdução, um parágrafo neste, eu não entendi, Cali. Professor, vai partilhar o material? Vou. Esse material aqui que eu anotei, eu vou mandar para vocês, tá? Ó, aí aqui vocês vão ver que tem outras recomendações, beleza? É importante, pessoal, que vocês entendam, e eu gosto de falar dessa maneira, porque às vezes você olha para o material e, poxa, mas no material ele colocou isso, e ele está me dizendo agora outra coisa, e outra professora me disse uma terceira coisa. Não existe uma verdade absoluta, tá? O texto, pela perspectiva teórico-acadêmica que eu sigo, o texto é um elemento vivo, porque ele é a personificação da linguagem, e a língua é viva, tá? Então, por isso que
Eu não dou modelo de redação pronto para as pessoas. Eu não digo, olha, usa essa palavra, usa aquela palavra. Eu não gosto disso, porque eu acho que cada pessoa tem uma maneira única de escrever. Eu vou te dar esqueletos, eu vou te mostrar caminhos, e você trilha esses caminhos para produzir o texto. Porque não adianta eu te dar um modelo de texto que tu não vai conseguir replicar. Entendem? Amanda, obrigado, gente. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. Eu amo dar aula para vocês porque vocês são muito gentis. Poxa vida, sério, de verdade. Vocês são muito legais. Essa parte da estrutura ficou de boa, né? Tranquilinho. Né? Essa daqui foi tranquila, né? Gente, eu queria pedir um favor para vocês, antes de vocês irem embora e me deixarem aqui. Pera, eu queria pedir que vocês ligassem as câmeras para eu poder tirar uma foto com vocês